Os animes sempre foram uma parte muito importante para minha vida. Aprendi valiosas lições com eles, como nunca desistir dos meus sonhos, acreditar na amizade, ou até mesmo que gritar muito pode me deixar mais forte. Eu realmente adoro o fato de que ao mesmo tempo você pode ver uma animação muito fluida, bonita, coreografias de luta, só que ao mesmo tempo você pode ver uma animação em que o protagonista é uma máquina de vendas. Sim, isso existe. Não me pergunte como funciona porque eu não assisti. Eu acredito que todo mundo tem um anime favorito, sabe? Aquele que realmente te marca, fica na memória por bastante tempo. E comigo não foi diferente, que no caso, o que mais me marcou foi o Dragon Ball. Versão brasileira Alamo. Por mais que ele seja um anime um pouco genérico, ele tinha uma história bem simples e que funcionava. E também, claro, tinha uma ótima animação. Bom, pelo menos naquela época, né? Pra mim não tinha nada mais satisfatório do que ver o Goku arregaçando aquela lagartixa na porrada. Sério, esse dia foi foda. Bom, dito tudo isso... Você gostando desse anime ou não? Não tem como negar que ele é o anime mais influente que foi lançado até mesmo nos dias de hoje, tendo várias referências em outros animes ou até mesmo em outros desenhos. E sim, eu sei que anime e desenho é praticamente a mesma coisa, mas eu tenho que falar desse jeito senão os nerds vão me xingar. E claro, como consequência desse enorme sucesso, um dia ou outro ele acabaria virando um jogo de videogame. Claro, tinha sim algumas laranjas podres, como por exemplo o Dragon Ball Sagas, que com certeza foi feito com o orçamento de uma coca e um salgado, ou até mesmo o Infinite World, que sim, eu me diverti bastante jogando ele quando era criança, mas hoje em dia percebi o quanto esse jogo tem um level design bem cagado, como por exemplo, essa maldita fase desse macaco. Mas enfim, o vídeo de hoje não é sobre esses jogos, mas sim, eu gostaria de comentar sobre o Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e o seu sucessor, o Sparking Zero. Mas calma, eu já vou chegar lá. O Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, ele com certeza é o jogo mais importante para a franquia. Não só por questões de vendas, mas também porque ele é o melhor jogo que representava o anime. Não só por causa da gameplay dele que era extremamente divertida e que você precisava treinar muito para dominar ela. O jogo era recheado de conteúdo, como por exemplo o modo campanha, que ia da saga clássica até a saga dos filmes, o modo torneio, que ele até que era divertido até de se jogar, tinha também as missões 100, que, como o próprio nome já diz, são 100 missões para você fazer. Ora essa. Soldado, soldado. Tinha também um modo que eu acredito que não era tão conhecido, pelo menos no meu círculo de amigos eu nunca ouvi ninguém falar, que era meio que um RPG. Você tinha que escolher um personagem e tinha que treinar com ele, deixar ele mais forte, dormir. O jogo tinha mais de 150 personagens. Sim, você não ouviu errado. São 150 personagens para você escolher. E a lista variava bastante, ia de personagens já conhecidos como o Vegeta, o Goku, o Piccolo, até personagens que o pessoal não dava meia foda, como por exemplo o Soldado do Freeza, que para vocês terem noção, ele só apareceu uma vez e foi no filme do Bardock. Juntando tudo isso que eu falei, e acompanhado com uma ótima trilha sonora, que na minha humilde opinião, os caras cozinhou demais aqui. Mas enfim, por conta do seu enorme sucesso que ele teve na época do PlayStation 2, muitos fãs, incluindo eu, ficaram muito esperançosos em ter alguma continuação ou até mesmo um remake. E bom, a gente teve. Em 2011 foi lançado Dragon Ball Ultimate Tenkaichi, que sinceramente, não se deixe enganar pela ótima abertura que esse jogo tem. Ela até pode ser bonita e bem animada, mas ela não passa de um clickbait. Então não vou me prolongar muito com esse jogo e acredito que você não deva perder muito tempo com ele também. Só esquece que ele existe.
Em 2024, a Bandai finalmente lança Dragon Ball Sparking Zero, que prometia ser o jogo definitivo da série Budokai Tenkaichi. E depois de ficar devendo mais de 5 agiotas, então caso eu não lançar mais vídeos no canal, vocês provavelmente já sabem o que aconteceu, eu finalmente consegui colocar as minhas mãos nesse jogo, e claro, eu paguei ele a preço cheio, R$350. Mata de uma vez! Mata de uma vez! E cara, quando eu abri ele pela primeira vez, foi como ser transportado para a época do PlayStation 2, pois querendo ou não ele estava bem fiel ao jogo, a gameplay dele se mantinha até que bem parecida com a original, a maioria dos personagens também estavam presentes, os modos de jogo como por exemplo o modo torneio e o modo história também estavam presentes, também eu acho que era o mínimo, né, R$350. E também temos o modo Missão 100, entre muitas aspas, que no caso é o modo batalha personalizada, que basicamente é como se fosse um Mario Maker da vida. As fases que tem nesse modo são os próprios players que fazem. E eles podem modificar praticamente quase tudo, desde personagens, cenários, ou até mesmo colocar a introdução igual do anime, aqueles spoilers que vinha bem no meio da sua cara logo no começo do episódio. Vou te comer. Mas eu não vou me aprofundar muito nele, porque sinceramente não tem nada mais do que isso pra se fazer. E também porque eu achei ele um modo bem bucha, então eu só joguei ele pra ganhar troféu. Agora você pode estar me perguntando, caramba, então o jogo é bom mesmo, né? Ele praticamente é a mesma coisa que o antigo jogo? Então, até eu ir pro modo online. E calma, antes de você me xingar aí nos comentários, eu sei, ele não tem foco no modo online. Mas foi só no modo online que eu consegui perceber muitos erros que esse jogo tem. Erros esses que dá pra consertar facilmente, mas por algum motivo eles não consertam. E sim, eu estou me referindo a essas malditas barras azuis. Não me entenda mal, no Budokai Tenkaichi 3, elas também estavam no jogo. Só que a diferença entre o Budokai Tenkaichi 3 e o Sparking Zero é que no Sparking Zero são muito fáceis de conseguir as barras azuis. Praticamente tudo que você faz no jogo você ganha barra azul. Se você bate no oponente, se você esquiva dos ataques dele e principalmente se você apanha. Chupa. Mas você vai me soltar nessa cena. Chupa. Que é a coisa mais ridícula que eu já vi. Se você perder uma barra de vida, o jogo te dá uma barra azul automaticamente. Tipo, o jogo tá me punindo por estar ganhando? Pra você que não tá ligado, essas barras azuis são basicamente barras de técnicas. E elas variam bastante. Algumas te dão mais força, outras deixavam você carregar o seu ki mais rápido. E tinham as mais roubadas, que por exemplo tinha o golpe da imagem remanescente, que basicamente o seu personagem fica imune a qualquer ataque e especial que o oponente fizer. E outra que carregava o seu ki totalmente, te dando praticamente um ultimate de graça, né, se você quiser fazer. E cara, se fosse pra fazer um top 10 de jogos de lutas com mecânicas frustrantes, o Dragon Ball Sparking Zero com certeza estaria em primeiro. Porque a maioria das lutas vai se resumir em fazer ultimate que não dá pra bloquear, spamar técnicas que te deixam imune ou até mesmo que te dá um teleporte automático e lutinha de teleporte. Que no começo até que é legal você ficar esquivando dos ataques do seu oponente, mas só que depois, as suas lutas vai ser basicamente isso daqui. E isso que eu nem citei ainda a nojeira que é os personagens que conseguem recuperar a vida. Mas basicamente é o seguinte, você tem os androides, que eles utilizam uma técnica que eles ficam duraço, assim eles não sentem os seus golpes, e a partir disso ele vai ficar a partida inteira spamando agarrão e chupando a sua vida. E claro, recuperando a dele no processo também. Aí você fica naquela situação, né? Ou você corre dele, ou você é chupado. Eu acho que essa frase ficou meio estranha. Não, não me chupa! Não me chupa! Esse cara que chupa é muito chato, cara! Não chupe lá! Não me chupa! Outra mecânica que também tinha no antigo jogo e aqui eu achei que foi muito facilitada é o Counter Z, que basicamente ao invés de você apertar o botão de defesa na hora certa, você aperta frente e quadrado, na hora exata, tipo tem que ser na hora exata mesmo, mais ou menos igual um parry do Dark Souls.
E aqui no Sparking Zero ele está exatamente igual, você ainda tem que apertar frente e quadrado na hora exata. Só que o problema é que se você ficar spamando frente e quadrado enquanto o oponente te bate, o Counter Z acaba saindo sem nenhuma dificuldade, deixando assim o jogo chato de se combar, porque que você vai combar o seu oponente sendo que ele vai ficar spamando Counter Z na sua cara, e volta novamente na situação de você ficar spamando técnica, ultimates que não dá pra bloquear e disputinha de teleporte, deixando a gameplay do jogo ainda mais monótona e sem graça. Mas enfim, vamos falar agora um pouco sobre o modo offline, já que muitas pessoas defendem que ele não tem foco no online, então é de se esperar que o modo offline seja o melhor, né? Vamos dizer assim, o mais bem trabalhado. E olha, se fosse para definir o modo offline em uma palavra, seria incompleto. Porque como eu citei anteriormente, aqui tem basicamente quase tudo que tinha no antigo jogo. Modo história, modo torneio, modo batalha personalizada, etc. Só que o modo história, ele é triste. Tipo, as animações elas estão muito bonitas e tal. E também tem os famosos what ifs, né? Só que fazer o modo história desse jogo é muito cansativo. E sinceramente eu prefiro muito mais a história do antigo jogo do que esse novo. Isso porque, em questão de fidelidade, o antigo jogo respeita muito mais o anime. Por exemplo, no antigo jogo você segue o modo história por sagas, como eu citei anteriormente, que vai da saga Saiyajin até a saga dos filmes. E lá você joga com personagens variados. Então, por exemplo, na batalha do Nappa, você vai começar com o Tenshinhan, aí depois você vai perder, aí vai vir o Gohan, você vai enfrentar com o Gohan, depois vai vir o Piccolo e assim por diante. Até chegar o Goku e comer o cu do Nappa. E o mais legal do antigo jogo é que quando você está enfrentando o Nappa, você sente que você está enfrentando um oponente forte. Tanto que ele dá mais dano em você e você dá menos dano nele. E quando você vai tentar bater nele, ele fica spamando Counter Z. Pelo menos nas minhas jogatinas ele ficava spamando, né? E tipo, isso dá uma sensação de que você tá enfrentando um chefe mesmo, você tá enfrentando um inimigo poderoso. Agora aqui no Sparking Zero isso não acontece. Todos os oponentes que você enfrenta, você consegue derrotar eles muito facilmente. E não vem me dizer que o Vegeta Ozaru tá forte. É só você literalmente ficar cegando ele, aí você corre dele, carrega o seu Ki, fica no máximo, enche o rabo dele de porrada e usa o Kamehameha. Pronto, assim você derrota ele facilmente. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que reclamou no Twitter nunca enfrentou o Kid Buu no antigo jogo ou até mesmo no Infinity World. E sinceramente, mano, se você é uma dessas pessoas que foi reclamar no Twitter, pra mim você é... Não teve graça, cara. No modo história também tinha os what ifs, que no caso é tipo uma rota alternativa que você pode fazer, como por exemplo, e se o Vegeta conseguisse o Super Saiyajin na saga do Freeza? Ou se o Goku conseguisse o Super Saiyajin na saga Saiyajin? Enfim, eles são até legaisinhos de se fazer e até interessantes também de se ver. E é isso, é isso que eu tinha pra falar sobre os what ifs. Mas, porém, todavia... o único defeito dele é que não tem como jogar com os personagens que aparecem no Arif, como por exemplo o Gohan Black. Sério, cara, era só literalmente colocar uma skin pro Gohan, velho. Não precisava de muito esforço pra fazer isso. O modo torneio desse jogo também ele é bem meia boca. Tipo, você só faz 3 lutas e você literalmente já tá na final. Os cenários do jogo também foram completamente cortados. Você tinha uma infinidade de cenários no antigo jogo, enquanto aqui você tem, acho que mais ou menos uns 15, 10 pra escolher, eu acho. As músicas eu também senti muita falta aqui. Elas foram trocadas de uma trilha sonora marcante do antigo jogo pra uma trilha sonora completamente genérica. E só pra não ser chato, a única música que eu realmente gostei foi a Ultimate Battle. E bom, cara, esse vídeo ele tá bem longe de ser uma review, então se ficou parecido, me desculpa, mas não era esse o objetivo. Ele tá mais pra uma opinião de uma pessoa que jogou muito Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 e foi com expectativas altíssimas pro Sparking Zero. E quando eu abri o jogo pela primeira vez, eu realmente estava muito feliz por estar jogando um jogo que foi revivido do PlayStation 2. Só que essa minha felicidade foi embora a partir do momento que eu platinei o jogo, junto com os meus R$350. E mecanicamente falando, cara, vai ser irônico isso que eu vou falar aqui, mas o Budokai Tenkaichi 3 é mais balanceado que o Sparking Zero. E pra você entender melhor o que eu tô querendo dizer, faz o seguinte, vai no YouTube e pesquisa um canal chamado Marlon Chaves. Ele é simplesmente o maior criador de conteúdo sobre Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 brasileiro. Pode pegar qualquer vídeo que ele faz sobre campeonato de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. E reparem em uma coisa, todos os personagens que os players escolhem, eles têm um motivo pra estar ali. Como por exemplo, o pessoal
sempre pega o Trunks bombado, porque ele sempre começa com uma barra de ki a mais, ou então um Broly que tem uma defesa simplesmente imensa e qualquer ataque que você dá nele ele não sente, ou então o Cell semi-perfeito, que quando ele se transforma ele recupera uma parte do HP dele. Enfim, cara, são várias estratégias que tem nesse jogo, coisa que aqui no Sparking Zero isso não acontece. Isso se deve pelo fato de que, como você consegue as barras azuis muito facilmente, os players simplesmente colocam os personagens que têm as técnicas mais roubadas e ficam spamando isso. E o jeito de resolver isso é o mais simples possível, é só eles literalmente diminuir o tanto de barra azul que você consegue. Assim você força o jogador a escolher o personagem certo para utilizar a técnica certa na hora certa. Mas não. Quando acontece alguma atualização, na maioria das vezes é só pra corrigir algum problema bobo, sabe? Que não vai mudar nada da gameplay. E cara, eu até consigo compreender um pouquinho as pessoas que dizem que o modo online dele não conta, pois ele não tem foco nisso. Mas o modo online está no jogo. Ele é um dos requisitos para você conseguir a platina dele. Então a gente espera que ele seja no mínimo jogável, não é mesmo? E bom, caso você chegou até aqui, você pode ter concluído que o jogo é ruim, ou até mesmo que eu ache que o jogo é ruim. E olha, vai ser um pouco controverso isso que eu vou falar, mas não, ele não é um jogo ruim. Os gráficos dele são muito bonitos, os golpes são muito bem feitos, mas ele é um jogo que não consegue se sustentar. Ele é um jogo completamente capado se comparar ao seu antecessor e definitivamente não justifica o seu preço de R$350. E eu até poderia terminar esse vídeo de uma forma bonitinha, dizendo para não perder as esperanças de que eles vão atualizar o jogo e deixar ele melhor, mas sinceramente, do jeito que as coisas estão caminhando, eu acho meio difícil disso acontecer. Aparentemente foi o jogo mais rápido a vender 5 milhões de cópias da Bandai, então meio que o jogo ele já vendeu o que tinha que vender, agora o resto é lucro. Dinheiro! E por falar em Bandai, aparentemente eles só estão interessados em lançar DLC para esse jogo. Bom, não é à toa que o jogo já perdeu mais de 90% dos jogadores, não é mesmo? Infelizmente, Dragon Ball Sparking Zero vai deixar um legado. Um jogo que prometia tudo, mas que no fim, ele não entregou muita coisa. Uma sombra de seu antecessor. Opa, fala aí, tudo bem com vocês? Primeiramente eu gostaria muito de agradecer para você que chegou até aqui. Deu muito trabalho fazer esse vídeo, você não faz ideia. Por isso, se você gostou do vídeo, por favor, dê like no vídeo e considere se inscrever no canal. E se você puder, comenta alguma coisa aí nos comentários, vai me ajudar bastante, tá bom? Pode ser qualquer coisa mesmo, sei lá, se você quiser me escrever uma receita de bolo, pra mim tá valendo, eu vou adorar testar ela depois. Ou então, se você quiser, você também pode comentar o que você achou do vídeo, no que eu posso melhorar. Eu estarei aberto a sugestões, até porque eu acredito que é assim que a gente vai pra frente, tentando melhorar os nossos erros. E eu até poderia fazer um vídeo de apresentação do canal, mas eu acredito que esse primeiro vídeo é basicamente tudo que você vai encontrar nesse canal aqui. É basicamente um cara que gosta muito de jogar videogame e gosto de comentar um pouco sobre. E claro, com uma dose um pouquinho alta de humor extremamente duvidoso. Eu vou deixar o canal de um amigo meu também na descrição. É Apenas Decker o nome do canal. Vão lá dar uma força pra ele, ele tá se esforçando bastante, ele me ajudou também bastante com esse vídeo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Se cuide.